Pessoal, boa noite, tudo bem? Aqui é o Marcelo De Marzo. A gente hoje tem mais uma live do Centro Mente Aberta. Hoje a gente vai receber a doutora Nayara, psicóloga, para a gente falar sobre mindfulness e relacionamentos durante a pandemia. Deixa eu ver se a Nayara já entrou. Peço para ela pedir autorização para eu liberar a entrada dela aqui na live também. Vendo alguns amigos aqui. Olá, Oscar, tudo bem? Da Colômbia. Acho que a Nayara entrou. Olá, Olá, Nayara, tudo bem? bem? Como é que tá? Tudo jóia? Tudo jóia por aí? Tudo certo. Você fala de Araraquara? Eu tô em Araraquara. Onde você tá? Eu tô em Campinas. Somos conterrâneos de Araraquara. Ai, que delícia. Sou suspeita pra falar, né? Somos suspeitos. Bom, boa noite, Nayara. Obrigado por ter aceito o nosso convite, né, para esse bate-papo. Então, nosso bate-papo de hoje é sobre relacionamentos durante a pandemia. A Nayara tem uma carreira de super sucesso na psicologia, terapeuta cognitiva comportamental, especializada em várias coisas, entre elas, né, terapia de casal, sexóloga. E então hoje a ideia é que a gente bata um papo, né, sobre esse tema dos relacionamentos, em especial porque é um tema que tem emergido bastante agora durante a pandemia. Sim. Então a gente vai trocar uma ideia, né? Como é que você tem visto isso, como que a gente vê isso dentro do campo de mindfulness, e para que as pessoas que estejam nos acompanhando possam se aprofundar nesse tema. Queria, antes de começar, abrir para você se apresentar melhor, né? Contar um pouquinho mais de você. Bom, primeiro eu que agradeço estar aqui com você. Acho que é de extrema relevância levarmos esse assunto, né? Tanto para os meus seguidores quanto para os seus, já que as nossas profissões, mal ou bem, elas acabam andando em conjunto. Eu sempre indico as técnicas de meditação aqui no consultório para os meus pacientes. Principalmente para as pessoas ansiosas, né? Que infelizmente nós estamos aí nesse mal do século, realmente, que a ansiedade está tomando todo mundo. Então, acho que é incrível essa nossa união aí. Tenho certeza que a gente pode ajudar muitas pessoas. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui, viu? Bom, eu sou Nayara Mariotto, sou psicóloga já há 12 anos. Tenho a minha clínica aqui em Araraquara. Na verdade, a expansão da minha clínica, ela ocorreu recentemente, no final do ano passado, em outubro do ano passado, onde eu era apenas o consultório Nayara Mariotto, eu acabei me tornando clínica Nayara Mariotto. Hoje eu tenho as meninas que me ajudam aqui, então eu tenho psicoterapia infantil, eu tenho psicoterapia adolescente, que eu não trabalhava, onde as meninas cuidam dessa parte aqui para mim, tenho toda uma equipe muito bem preparada para isso. Trouxe também a questão da terapia corporal, que, né, nós sabemos o quanto é importante, né, Marcelo, essa ideia de união de corpo e mente para um bem-estar realmente emocional, para um bem-estar físico. Então, quis trazer essa questão da terapia corporal, agregando com também aromaterapia, cromoterapia. A ideia era realmente trazer isso para unir ainda mais com a psicoterapia, conseguir trazer mais qualidades ainda para esses pacientes que eu tenho aqui, mas eu não imaginava que isso ia agradar até as pessoas que não eram os meus pacientes. Então, está sendo muito legal, está sendo novo isso para mim, e eu estou encantada, né, com isso. Sou sexóloga também, então trabalho bastante essa parte aí com relação à questão sexual, autoestima sexual de mulheres, de homens. Sou especialista em equilíbrio emocional, então quando nós falamos também em ansiedade, depressão, estresse, né, e relacionamentos amorosos. Exatamente sobre isso que a gente vai falar, né? Então, a sua experiência é muito legal nesse momento em especial. E é muito legal também poder trazer várias terapias, né? A gente fala hoje em dia dentro da medicina de medicina integrativa, que é trazer tudo que possa beneficiar o paciente, né, das várias abordagens, tanto as abordagens mais convencionais, as abordagens integrativas. E isso é muito legal, né, sempre com base na ciência, no que a gente tem estudado e clinicamente observado, isso para o paciente, para
para os clientes é fantástico. Falando do nosso tema de hoje, né, os relacionamentos durante a quarentena, a pandemia. O que você tem observado? Isso realmente tem chegado no consultório? Mais queixas em relação a isso? O que você tem visto? Qual a sua experiência com isso atual? Na verdade, essa queixa com relação ao relacionamento sempre esteve muito em alta. Mas eu acredito que essa convivência agora, essa necessidade de convivência maior, né, entre esses casais devido à pandemia, tem trazido alguns alertas aí, algumas outras necessidades, e uma delas, com certeza, tem sido a terapia, a busca em correr atrás do prejuízo, porque eu brinco, eu falo, psicólogo é sempre a última opção para tudo. Eu já fiz de tudo, não tem mais o que fazer, então eles olham para a gente como o salvador da pátria, e eu falo, ei, não é assim. Né? A terapia de casal, ela vai ajudar aquele casal que realmente quer ficar junto, porque o casal que não quer ficar junto, ela só vai servir para realçar essa decisão mesmo interna, que talvez já está ali, você precisa de um pouquinho mais de coragem para talvez terminar esse relacionamento. A ideia é fazer com que os dois fiquem bem, independente de ficar juntos ou de ficarem separados. E aí tem aumentado muito tanto a busca para terapia de casal, quanto a busca para terapia individual, mas com relação à queixa nesses relacionamentos aí. Então, tudo aquilo que na verdade era colocado debaixo do tapete, tudo aquilo que a gente deixava para depois começou a bater na porta diariamente, de manhã, de tarde, de noite, talvez de madrugada, e aí todo mundo começou a correr atrás. Então, realmente aumentou. Não é à toa que a China soltou, né, toda essa notícia, esses estudos que aumentaram os números de divórcio por lá. Então, é muito real mesmo, viu, Marcelo? No Brasil a gente tem alguns dados falando de aumento de 15% a 20%, né? E o divórcio é só a ponta do iceberg, né? Tem todos os problemas de relação que não chegam no divórcio, né? Nessa tomada de decisão drástica. E que tipo de fatores tem influenciado isso? Como é que você vê? O que leva à piora das relações, em especial nesse período de quarentena? A primeira coisa é a falta de diálogo, que sempre foi unânime e agora mais do que nunca, porque as pessoas mais irritadas, elas não têm mais tanta tolerância para conversar, né? Elas não têm mais tanta tolerância para tentar entender mais o lado de lá, para praticar mais a empatia, né, de um modo geral. Mas eu acredito que a dificuldade financeira também é um problema grave com relação a todos esses casais. A questão do sexo também. E aí, o que é curioso é que as pessoas às vezes levam para um lado só, que não é tão real assim. Porque eu vejo para os dois opostos. Eu vejo que está tendo muito problema com relação as pessoas estarem com libido demais, então talvez ou parceiro ou a parceira está com libido demais e cobrar muito do... E a falta de libido também. Porque às vezes a cabeça está mais preocupada com relação à questão financeira, a perda daquele emprego, a preocupação com relação ao trabalho. As pessoas que são mais ansiosas estão sofrendo muito mais com isso agora, né? Porque nós temos uma necessidade de controle muito grande. Tudo isso vai transferindo para essas relações. Então, essas questões também como cuidados com os filhos, né? Tá todo esse rolo aí com relação à educação. Então, os pais estão tendo que trabalhar dobrado, tanto para conseguir sustentar essa casa, para sustentar esses filhos e a educação desses filhos, né? Não só pensando na questão financeira. Tudo isso eu acredito que tem contribuído muito para esses relacionamentos estarem mais contidos por brigas, por discussões, por egos e até por divórcios. São vários fatores, né? Fatores intrínsecos do relacionamento e fatores externos que levam a maior estresse, né? E isso acaba levando, como você falou, a mais irritação, raiva. A gente sabe que a pandemia tem isso como um dos efeitos, né? Tanto mais irritação como mais tédio também. Então, como você falou, né? Aumento da libido, diminuição da libido, cada um vai responder de uma maneira diferente. Isso, de todas as maneiras, acaba influenciando nos relacionamentos e acaba o próprio relacionamento se tornando um fator de estresse, né? Tem também, você observou algum lado positivo da pandemia nos relacionamentos? Sim, não podemos falar ruim, né? Eu vejo também
vínculos se fortalecerem mais. Aquele casal que não era tão, deixa eu achar a palavra, tão ativo, não sei, na vida ali do outro, em saber mais com relação à vida do outro, as preocupações do outro, questões do trabalho, então as questões profissionais ali do outro, está tendo mais interesse, está conseguindo também praticar mais a empatia, e aí com isso aumentando mais o diálogo. Eu brinco, Marcelo, que eu falo que no fundo, a pandemia ela adiantou só coisas que já iriam acontecer. Então, talvez o aumento de vínculo, que muito provavelmente daquele relacionamento que já deu certo, que tem dado certo e vai dar certo durante muito tempo. Então, isso consolidou muito mais. E, por outro lado, separações que já iriam acontecer. Que, de algum momento, ou ele ou ela, né, ou os dois, estavam, de alguma maneira, empurrando com a barriga, sem coragem, deixando para depois. E aí acabou adiantando todo esse processo. Eu acho que as pessoas não precisam ter medo de tudo que está acontecendo. É um momento de autoconhecimento total. É um momento onde as pessoas estão se descobrindo, estão descobrindo mais do outro, estão fazendo até piadinhas com relação a isso. Nossa, eu tô conhecendo uma pessoa que mora aqui comigo agora. Tem vários memes sobre isso. Muito, né? Eu acho que as pessoas não precisam ter medo, né, Marcelo? Do desconhecido, principalmente quando a gente fala do desconhecido do desconhecido nosso relacionamento, até porque você não tá ali amarrado para falar, olha, vai ficar comigo, vai ser dessa maneira. Você tá nesse relacionamento porque você quer. Eu acho que a gente não há outro motivo de estarmos aqui em vida se não for para diariamente fazermos o exercício de estar bem, de fazer coisas que nos fazem bem, de fazer bem para pessoas que nós amamos, de ser feliz. Então, acho que esse processo de autoconhecimento, ele é mágico, ele é incrível. As pessoas elas têm que mergulhar nisso sem medo de que vão encontrar. Se tiver que separar, ok. Se for para eu ficar feliz, para você ser feliz, maravilhoso. Se não, ótimo também. Se for pra gente ficar junto, ótimo também. Tem muito medo disso, né? A gente, como você falou, né, a pandemia acabou catalisando esses processos, né? Então, quem já tinha o potencial de boas relações, provavelmente desfrutou mais da relação, né? Não só com o cônjuge, com o parceiro, com a parceira, mas com os filhos, né? Então, é igual na questão da escola em casa. Pode ser um fator positivo e pode ser um fator negativo. Vai depender da relação que já existia e das habilidades, das ferramentas que cada um tem para lidar. E a mesma coisa nas relações, né? Pode ter potencializado a relação e pode ter exposto coisas que não estavam claras, né? Como você falou, que a gente não quer olhar. E, e com a convivência, né? Tendo que encontrar a pessoa todo dia, todos os momentos, isso não tem como fugir. Realmente, esses são os fatores-chave. Mas também tem a ver essa reação, como a gente estava falando, os recursos que a gente tem para lidar com isso. Como é que você tem trabalhado isso? E depois eu queria que você comentasse, você falou que tem sugerido meditação, né? Como é que você vê o papel da meditação nisso? Na verdade, eu sempre bato nessa tecla de que nós não temos que ter medo do que nós vamos encontrar dentro de nós. Aceitação, ela é uma palavra que me parece clichê, mas é uma palavra que para qualquer tratamento, metade do tratamento se deve a ela. Enquanto você não aceitar, talvez aquele problema que você está ocasionando na tua relação, enquanto você não aceitar aquela dificuldade que você está tendo, aquele problema que está acontecendo, não quiser enxergar, nada vai ser resolvido. Então, quando os pacientes eles chegam para mim, a primeira coisa que eu busco com eles é realmente mostrar para eles o quanto essa questão da aceitação ela é importante e avaliar juntamente a eles o quanto realmente eles estão aceitando por isso, né? Aceitando tudo isso. Porque às vezes aceita uma parte, mas a outra não quer enxergar, e aí fica tudo amarrado, não tem como. E aí depois eu entro com algumas técnicas, alguns exercícios diários ali, realmente práticos para fazer em casa, para mexer mais nessa questão do companheirismo, porque antes de existir uma família, antes de existir aquele casal, tinha você, então tinha aquele casal, então é importante resgatar essas coisas que lá atrás eram feitas e talvez com a chegada da rotina, com a chegada dos filhos, tudo mudou, né? É importante resgatar coisas que você fazia antes desse relacionamento. Então, eu adorava assistir série. Por que não conversar com o meu parceiro, conversar com a minha parceira, olha, com os meus filhos, se for o caso?
olha, você me ajuda em casa hoje? Vamos dividir as tarefas? Hoje você cuida das crianças, eu preciso ter o meu momento. E amanhã vai ser o seu momento. Então, tudo isso é muito, muito importante para conseguir realmente realçar todo esse vínculo aí, fazer passar por isso de uma forma menos pior, né? Menos dolorosa, vamos dizer assim. E aí eu trago bastante as técnicas de relaxamento, que eu sou suspeita para falar, eu sou terapeuta cognitivo-comportamental, então você sabe o quanto nós somos fãs de meditação, fãs de relaxamento. Eu trago bastante técnicas de respiração, né, para questão de autocontrole. Amo e sou suspeita para falar, já está aí o próprio cérebro que comprova isso pra gente, mas eu sou extremamente suspeita a falar com relação aos nossos sentidos, né? O quanto o nosso cérebro age em cima dos nossos sentidos e tento trazer exercícios diários em cima disso, do momento presente. Então, eu amo, assim, queria até que você me desse mais dicas de coisas que eu poderia passar da sua experiência para ajudar ainda mais esses pacientes. Não, bem legal. Mas antes de eu dar minhas dicas, eu quero as suas dicas também. Me dá um exemplo de exercício que você passa para os pacientes. Você pode falar para o pessoal que está nos seguindo, que dê para eles fazerem, por exemplo, em casa? Posso. Bom, um deles é aquilo que eu falei com relação a resgatar coisas que no início do relacionamento fazia e talvez não fazem mais, né? Talvez conversar sobre coisas que conversavam antes, que antes não tinha, assistir coisas que antes assistiam e agora não assistem mais. Eu acho que é importante, Marcelo, mostrar para esse relacionamento o quanto o companheirismo ali ele está sendo muito presente. O quanto eu gosto de ficar com você, o quanto a tua companhia me faz bem. Então, às vezes, assistir algo legal, ter o nosso momento ali, esquecer um pouco dos problemas. Porque quando a gente namora, quando tá no início do relacionamento, tá na fase da conquista, é só flores. Ninguém conta os problemas, ninguém mostra as garras. Por que não tentar resgatar um pouquinho disso nesses momentos? E se tiver que ter data e hora marcada para isso, então que tenha, porque na época do namoro tinha. Por que agora não vai ter? Ah, mas vai ter que ter sexo agendado? Vai ter que ter sexo agendado, se for o caso. Antes era assim. Então, resgatar essas coisas, ter esse momento aí. Tem uma técnica, um exercício que nós trabalhamos em cima do silêncio, que traz muito isso para a realidade, né? Então, se for o caso, deixa a TV ligada, deixa um som ligado numa música que vocês gostem, talvez até uma música, se tiver a história de vocês dentro disso, melhor ainda. E aí, vamos utilizar a questão do toque. Eu vou só fazer carinho em você, tocar em você, a gente não precisa conversar. Vamos só nos tocar. Então, eu vou fazer um carinho, vou mexer no teu cabelo, vou passar a mão no seu rosto. Isso, além pela questão cerebral, né? Mas para a união de vocês, para o vínculo de vocês, também é muito incrível. Porque as pessoas, às vezes, elas têm uma necessidade de o tempo todo, a gente tem que arrumar um assunto. Nós temos que, né? Aí começa, entra, porque casal é assim. Você pagou o boleto hoje? E aí, a hora que você vai ver, tudo que você perdeu. Então, o silêncio ele é bom para isso, né? Outra coisa que eu sempre gosto de falar é que eu falo que às vezes a gente tem que ter algumas regrinhas assim para a coisa funcionar. É a discussão que a gente chama de discussão cronometrada. É 1 minuto. A gente vai conversar sobre determinada coisa que nos incomodou. Eu tenho 1 minuto para falar e você 1 minuto para se calar e me escutar. A hora que der o meu 1 minuto, nem que a gente tem que colocar o despertador lá para tocar, chega a sua vez. Porque vira muita briga de ego. E aí, a hora que eu tô falando, você vai entrar e vai falar, mas eu fiz isso porque você fez tal coisa. É aquele negócio de apontar o dedo. Esquece o dedo. Esquece o dedo. Eu fiz isso, né? E aí, eu sempre falo num diálogo, vamos conversar bastante a respeito do como eu me sinto, do que eu penso, porque ajuda mais o outro a praticar a empatia, se colocar ali no meu lugar. Na hora que eu for falar, que eu seja um bom locutor, que eu consiga encontrar as palavras que realmente vão passar, vão transmitir a mensagem que eu quero transmitir. E ao mesmo tempo, a hora que eu estiver ali de ouvinte, eu vou me calar. Eu tô ali única e exclusiva para me colocar no lugar da outra pessoa, para a gente conseguir resolver o nosso problema. Porque se virar briga de ego, não tem. Vai acabar em pizza, ninguém vai resolver, vão brigar, dali um tempo, desculpa, viu? Desculpa. Na semana seguinte vai acontecer tudo de novo, porque não foi resolvido, não teve um diálogo de qualidade ali e começa a desgastar.
Então são coisinhas simples, tem muita coisa, mas são coisinhas simples que dão um bom resultado, viu, Marcelo? Né? E tem tudo a ver com a nossa conversa de mindfulness também. Logicamente, tudo vai se convergindo, né? A gente só tem leituras diferentes. Isso que você está falando é o que a gente chama de escuta mindful, que é a possibilidade de escutar apenas com os ouvidos, a gente brinca, né? Porque parece simples ouvir por um minuto, mas é super difícil, né? Na, Muito. me, na medicina, a gente, né, acho que na psicologia também, uma das coisas que a gente ensina no método centrado na pessoa é ouvir por 2 minutos. Parece algo óbvio, mas não é, né? É Porque verdade. as pesquisas mostram que a gente se corta, em média, com 15 segundos. Então, depois de 15 segundos, a gente já está cortando a conversa. E antes, a gente, além de cortar a conversa, já está pensando na resposta, né? Então, esse lance de ouvir um minuto é super difícil, né? Para mim, para todos, para qualquer pessoa que tente fazer. E é um exercício, como você falou, né? E às vezes precisa marcar no relógio um minuto para cada um. Eles ainda não gostam muito quando eu falo, não. Mas tem que ter. Será que coisa infantil é? Mas como vocês estão brigando, a gente está falando de duas crianças brigando. As nossas emoções têm 3 anos de idade, né? Você pode falar até melhor disso também, Marcelo. E aí eu falo, peraí, criança a gente não tem que dar regra, não tem que ensinar? Então na discussão a gente tem que fazer a mesma coisa. Então, eu só sei que vai funcionar, né? É importante, em especial no começo do treinamento, né? Que a gente cria uma disciplina. Isso também em Mindfulness a gente fala muito disso, né? E eu tô vendo que algumas pessoas estão comentando. Se quiserem comentar, mandar perguntas, fiquem à vontade. Depois a gente vai ter daqui a pouquinho um tempo para as perguntas. Então, um aspecto é esse, poder aprender a ouvir com atenção plena, a gente fala, né? Que basicamente é ouvir realmente, né? E não cortar e nem já pensar na resposta. Porque às vezes a gente está até em silêncio, mas não está escutando o outro, né? A gente já está pensando no que a gente vai falar, é muito comum. Então, realmente é um exercício eficaz, mas muito difícil de fazer. Então, exige, assim como ir na academia, né, um treino regular. A gente tem que começar a tentar fazer no dia a dia. Um outro aspecto também de mindfulness que a gente tem observado nos treinamentos, né, de atenção plena, e também as pesquisas têm mostrado, é uma melhora nisso que você falou, né, do contato entre as pessoas, e levando até para a parte sexual. Muitos participantes de mindfulness relatam, né, e as pesquisas têm mostrado isso, uma melhora na satisfação sexual. Por quê? Porque também, qualquer coisa que a gente faz, né, a nossa tendência à dispersão é muito grande. Pode acontecer também no sexo. Então, eu não estou lá presente, né, ou não só no sexo, mas numa conversa, ou, né, como você sugeriu, o toque, vendo um filme. Então a gente está só de corpo presente e a mente está pensando em outra coisa. Então uma das coisas que a gente faz no treinamento de mindfulness é poder resgatar a mente, né? Os treinamentos de meditação nos levam a isso também. Então os relatos são esses, as pessoas conseguem estar realmente presentes e desfrutando, né, daquilo, né, no caso do sexo, mas pode ser para qualquer coisa, né, do ver o filme, né, de estar em contato e qualquer outra coisa da vida, né, estar com os filhos. Então esse aspecto de poder desfrutar, de poder estar presente é muito interessante e melhora a nossa satisfação. Esse é um dos aspectos do treinamento de mindfulness nas relações. Isso do lado positivo, né? E do lado negativo é poder, às vezes, dar um break, né, na irritação. Então, porque a nossa tendência, e quando o relacionamento vira um fator de estresse, vem sempre junto com as emoções negativas, né? Raiva, ódio, e isso nos leva para a impulsividade. E como você falou, é igual criança, né? Então a gente vai, começa a brigar e só piora a situação. Então, poder dar uma brecada, né? E isso a gente faz esse treinamento em especial usando o corpo, né? O que eu faço particularmente é usar muito a respiração. Então, primeiro perceber que a gente está entrando nesse campo minado, né? Da resposta atravessada. E para perceber e para poder dar um passo atrás, né? Se conectar com o corpo. Então, as técnicas de mindfulness, a grande maioria usa esse treinamento com o corpo, a possibilidade da gente se conectar com a respiração, com as sensações corporais e sair desse turbilhão, né? E muitas vezes prevenir esse comportamento impulsivo ou reativo que piora a situação, né? Não vai ajudar de nenhuma maneira. Então essas são os dois pilares de mindfulness, né? A gente poder desfrutar, por um lado,
do lado positivo da relação e poder não entrar tanto na reatividade, na impulsividade, quando emerge naturalmente essas emoções negativas, né? Não sei se é isso que você também fala para os pacientes quando você prescreve a meditação. Que mais que você costuma observar nesses casos? Não, eu vejo as pessoas, Marcelo, numa intolerância. Ultimamente, eu não sei você, mas eu tenho reparado isso de uma forma muito grandiosa, assim, ultimamente. As pessoas numa intolerância, frustração surreal, assim. E no meu ponto de vista, para mim, os dois piores sentimentos, embora é muito relativo, né? Mas se a gente for colocar num patamar do que eu acredito, sei lá, acho que os dois piores sentimentos que eu vejo é dó e frustração, né? A dó, porque eu falo que é um dos, se não for o único, é um dos sentimentos que te despersonaliza, que faz você mudar totalmente os seus valores. Então, eu acredito em determinada coisa, mas a partir do momento que eu senti dó, acabou. Acabou, eu vou contra tudo aquilo. E principalmente dentro dos relacionamentos. Eu ainda brinco, eu falo, gente, a partir do momento que vocês estiverem sentindo dó, cai fora. Porque sentir dó do parceiro, o que move uma relação hoje, uma relação amorosa, é a admiração. É isso que traz a libido, não é amor. Amor vem na consequência. O respeito vem na consequência. Existem várias coisas que são consequência ali. É movido à admiração. Porque é a única coisa que muda, né, de alguma maneira, o teu relacionamento com o teu amigo, com o teu colega, com a tua amiga, enfim. Então, e a frustração, porque eu falo que quando a gente tá com raiva, a gente tá com raiva. Quando a gente tá com tristeza, a gente tá triste, mas quando a gente tá frustrado, meu amigo, ninguém segura. Eu tô com raiva, eu tô com sede de vingança, eu tô muito triste, porque tem todo o ciclo ali da frustração. E aí, isso traz essa questão da impulsividade. Acho que são dois sentimentos que trazem bastante ali a impulsividade. E se a gente conseguir fazer esse exercício, eu ainda brinco, eu falo, gente, sabe aquela historinha de para e conta nervosinho, conta até 10. Eu falo, ninguém tem noção do quanto isso ajuda, do quanto isso é real, né? Para você realmente parar, olhar um pouco mais, colocar o teu cérebro para funcionar mais no racional do que no emocional, voltar a tua respiração, conseguir entrar nessa linha que você falou de focar no aqui, no agora, né? Que é o que a técnica fala, para aí sim conseguir ter um comportamento, pelo menos com menos prejuízo ali, né? Então, são coisas que eu tenho trabalhado bastante e desde sempre, com a pandemia, é claro, tudo acabou ficando mais intenso e com isso tendo que trabalhar muito mais isso, mas eu acho que frustração e dó dentro de uma relação, frustração é algo que sempre vai acontecer, né? E aí eu ainda brinco, eu falo, se frustrou, nossa, que triste, culpa sua, o outro não tem nada a ver com isso. O sentimento é seu, você que não conseguiu administrar, né? Então, saber diferenciar o que eu desejo do que eu posso esperar, porque a frustração vem disso. De eu desejar e eu ficar esperando que, nossa, eu vou desejar que eu vou chegar, meu marido vai chegar agora aqui nesse momento com um buquê de rosas. Se eu sei que não vai, ele tá em casa agora dando janta para minha filha, eu vou me frustrar de graça, né? E a dó, eu falo que a partir do momento que a dó também entrou ali e que você tá agindo mais em cima da tua dó, você está indo totalmente contra os seus valores, contra tudo aquilo que você acredita e a coisa também não vai fluir. Você sai, né, dessa questão do hoje, do aqui, do agora, do que está acontecendo, do poder racional da coisa ali, e tudo tende a piorar. Esses dois aspectos são fundamentais, né? A dó, muitas vezes nos distancia das pessoas, né? É como se houvesse uma separação entre mim e a outra pessoa e a gente não estivesse compartilhando as questões, né? Então eu crio uma certa distância. Ter dó, ter pena, é como se eu não tivesse conectado, ou tivesse num nível diferente da pessoa, né? Isso a gente trabalha muito nas técnicas do que a gente chama de compaixão ou habilidades pró-sociais. Então é a possibilidade de se conectar de maneira horizontal, né, com o problema. Nós compartilhamos o problema e o mal-estar e devemos resolvê-lo de maneira conjunta, né, de maneira articulada, em especial falando de casais. Então realmente a dó e a pena pode gerar uma relação que a gente fala vertical, né, diferente, tira do mesmo nível e isso pode prejudicar. E a frustração também muito bem colocado, né, a gente associa em mindfulness com a expectativa irreal, né?
Então, aquilo que você falou, né? A gente cria a expectativa e quer que o outro corresponda. Mas a expectativa nasceu na nossa mente, né? O outro às vezes nem está sabendo. E muitas Exatamente. vezes a raiva, né, a emoção negativa vem da frustração, né? Que muitas vezes foi gerada por uma expectativa irrealista ou não compartilhada. Então, Sim. poder ter noção disso, né? Ter ideia de que aquilo tem a ver com a minha expectativa e não necessariamente com a realidade é um tema muito importante. Ô, Marcelo, e você, dentro da tua experiência, é possível, tem algum exercício onde o casal se conecte, né? Existe alguma técnica de meditação que traz essa conexão? Porque a gente fala muito do eu, né? Do meu momento, o meu presente. Existe algum exercício de conexão do casal? Ou não? É mais uma questão individual mesmo? Dependendo do protocolo, sim. Tem protocolos que são de mindfulness, que são específicos para relacionamento. E nesses protocolos tem práticas, né, quando o casal topa em conjunto, né? Mas eminentemente na maioria dos protocolos é um movimento mais pessoal primeiro, né, interno, e a partir daí a gente leva para as relações. Então, se eu estou mais conectado com as minhas emoções e com os meus padrões de resposta, eu consigo, além de me reconhecer, reconhecer quando isso emerge na relação. Então, acabo levando também para as relações. E também os protocolos de compaixão, né, de atitudes pró-sociais também. Então, ao reconhecer o sofrimento, o mal-estar em mim, e ao criar ferramentas para lidar com isso, eu levo para o outro também para as relações. Não só para relações de casais, amorosas, né, mas para qualquer relação, relação com os familiares, relação no trabalho. Então, poder empatizar, mas também reconhecer o sofrimento em mim, no outro, né, o mal-estar, e lidar com isso de outra perspectiva. Mas para protocolos de casais, sim, tem práticas que são em conjunto. E tem práticas interessantes também, né, não só para relacionamento amoroso, mas tem uma que é legal, que é você fazer um movimento com atenção plena e impar. Então você está conectado na outra pessoa, fazendo um movimento junto. E uma das coisas legais é que se você perde o contato da pessoa, você perde o exercício. E muitas vezes a perda do contato é porque você se distraiu. Então você percebe o quanto que está desfocado, né? Você deixa de estar conectado com a pessoa. Então é um exercício corporal que nos dá esse insight, que é muito interessante. Legal, fantástico. Não conhecia, não sabia. Temos perguntas aqui. A resiliência seria um aspecto trabalhado em mindfulness? Acho que essa é mais para mim. Então, sim, né, a resiliência é a capacidade da gente, né, ficar exposto ao estresse, que é comum na nossa vida, e poder se recompor, se recuperar a partir dos nossos recursos internos. Então, mindfulness é um desses recursos, né? A terapia cognitiva comportamental é outro, outras práticas corporais. Depois você pode até falar um pouquinho mais, né, Nayara, da aromaterapia, como é que você trabalha isso. Mas existem várias ferramentas que nos fortalecem internamente, nos dão recursos, habilidades para frente ao estresse a gente poder se recuperar e até crescer, né, frente às adversidades. Então, tem a ver sim com a resiliência. Eu acho importante, Marcelo, quero até a tua opinião com relação a isso. Eu estava até conversando com um amigo psicólogo esses dias e a gente entrou nesse assunto e eu achei muito interessante até para compartilhar aqui. Quando as pessoas elas buscam o meu trabalho, buscam o seu trabalho, buscam o trabalho, sei lá, de um psiquiatra, buscam, enfim, né, de algum profissional para auxiliar ali naquele problema, naquela mudança de vida, enfim. As pessoas elas precisam entender o quanto elas são peças-chave para isso. Porque senão de nada vai adiantar o meu trabalho, de nada vai adiantar o seu trabalho. Elas precisam parar de empurrar a responsabilidade para a gente de um problema criado por elas. Se foi criado por elas, cabe a elas resolverem. Então, nós estamos aqui para auxiliar, para passar para elas, até me corrija, né? Mas para passar para ela tudo aquilo que nós passamos anos estudando, entendendo e todo o nosso conhecimento para aquele momento que ela mais está precisando, só que cabe a ela
aceitar que aquilo vem dentro dela, porque quanto mais ela jogar a responsabilidade para mim, para você, mais ela vai se frustrar e menos nós vamos resolver, né? Com Então, certeza. não é, Marcelo? Eu acredito muito nisso, né? O trabalho como médico de família se baseia muito na corresponsabilidade, né? O psicólogo também, porque nós não vamos, né, estar no dia a dia da pessoa, né? Por mais que a gente possa dar dicas, né? O caso do médico dar remédios, mas o dia a dia é da pessoa. Então, o nosso papel é muito mais de facilitar para que ela possa desenvolver essas habilidades, né? A partir dos nossos estudos. E aí a pessoa cria a habilidade, né? A responsabilidade vem da palavra em inglês, né? Responsibility, que é responder com habilidade, né? Ou habilidade para responder. Então, o nosso papel como terapeuta, como médico, psicólogo, várias profissões, né? É desenvolver na pessoa essas habilidades, ajudar a desenvolver. E aí a pessoa cria autonomia. Eu acho que isso também é uma coisa muito importante. É o que eu acredito, na verdade, né? Eu também, também. Legal. Tem mais pergunta aqui. Conheceu o Mindfulness em Botucatu? Tem gente lá trabalhando. Acho que tem alguém de Botucatu aqui. Acho que é a Maria Regina. Lá tem um instituto que faz até formação, que é o Mindfulness Training International, alguma coisa assim. Então tem pessoas formadas lá dentro mesmo de Botucatu, deve ter pessoas que vêm de fora, mas acho que é só olhar no Google, vocês acham rapidamente Mindfulness em Botucatu. E também como conhecer a prática. Tem várias maneiras de conhecer. Às vezes o nosso terapeuta, né, como a Nayara indica e nos ensina. A gente pode procurar também na internet, tem muito material e teórico, mas eu entendi que a pergunta aqui é mais na prática, né? Então também tem muito material prático, tem muito áudio, muitos áudios ou vídeos que nos ensinam os primeiros passos. Então uma maneira, né, para conhecer é captar essas técnicas na internet. Logicamente sempre tem, né, o risco da gente cair numa roubada, né? Às vezes tem lá a pessoa oferecendo alguma coisa, mas que não é exatamente mindfulness ou algo com evidência ou com credibilidade. Então é sempre bom ver quem está oferecendo, qual é a formação da pessoa para oferecer. No caso do Mente Aberta, do nosso instituto, a gente tem uma playlist no Spotify que chama Praticando Mindfulness. Então quem quiser dar os primeiros passos, conhecer como é que são os exercícios, eu recomendo. Também no nosso site, no mindfulnessbrasil.com, tem um link para o YouTube, também tem práticas lá. E eu recomendo para depois, né, para quem curtiu, achou que é útil, fazer um curso mais completo. Existem os cursos de 8 semanas que a gente fala, que é onde eu aprendo e me aprofundo nas técnicas e isso me ajuda a incorporar no dia a dia, ou procurar terapeutas, né, que fazem isso no atendimento individual. Então é uma maneira de começar. E queria ouvir também da Nayara, o que ela costuma recomendar. Bom, eu na verdade, eu falo para as pessoas que a internet está aí, né? Mas eu acho que é bom. Já que ela está aí, vamos tentar utilizá-la para o melhor possível, né? Mas tomar muito cuidado com as fontes, com o que a gente tem buscado, porque realmente tem coisas aí que não são verídicas e nem confiáveis. Acredito que além da questão da meditação, eu gosto bastante da prática de atividade física, né? Para controle aí de impulso, para controle dessas emoções, para autoconhecimento. Então, eu gosto bastante de Pilates, que vai nessa mesma linha de trabalhar com a respiração, do foco, daquilo que você está fazendo naquele momento, o yoga, né? Então são coisas que eu sempre recomendo, que eu acredito que realmente ajuda. E é engraçado, né, Marcelo? Você vai poder falar. Até queria que você falasse um pouco mais sobre isso, que eu acho interessante para o pessoal. Quando eu indico, as pessoas falam assim para mim, mas espera aí. Eu sou uma pessoa que estou sofrendo de ansiedade, estou nervosíssima, mas você está querendo me indicar algo que vai me fazer ficar parada, a coisa não vai rolar. Né? Então, todas essas coisas que são tanto técnicas de meditação, de relaxamento, quanto yoga, pilates, né, que nós temos ali como atividades físicas, são coisas que realmente faz todo esse movimento de corpo-mente e traz pra gente tudo aquilo que a gente precisa com relação ao autocontrole, né? Quando as pessoas perguntam isso pra você, como que você responde?
Bom, primeiro é muito legal que você lembrou, né, das práticas corporais que trabalham a atenção plena, né? O Pilates faz isso, o Yoga, né, o Tai Chi. Então também são coisas legais nessas práticas em movimento. Dentro dos programas de Mindfulness também a gente tem práticas em movimento. Então elas são convergentes, né? Com certeza ajudam bastante. E essa dúvida que você falou é muito comum, né? Como é que eu, ansioso, super agitado, vou parar e praticar Mindfulness, né? Então isso tem muito a ver com ideias pré-concebidas, que é o lance de limpar a mente, por exemplo, né? Se a minha vida é ter pensamentos, como que eu vou limpar a mente? Então isso são ideias que a gente tem pré-concebidas e que acabam atrapalhando, né, a entrada no exercício. E o exercício não tem nada a ver com isso. Nosso objetivo não é limpar a mente em Mindfulness, né? Seria a gente poder se conectar com o corpo e com a mente desde uma perspectiva mais consciente. E para quem tem interesse, né, eu sugiro sempre experimentar. Não acredita no que a gente está falando, né, no que eu estou falando, né, nessa nossa conversa, mas tentem fazer para ver que não é exatamente essas ideias pré-concebidas, né? Então é mais um exercício de tomada de consciência de como a gente funciona. E também eu não preciso mudar, não preciso deixar de ser o Marcelo, né? Não vou me transformar numa pessoa diferente. Eu vou só, né, desenvolver as minhas próprias habilidades para lidar melhor com o estresse, com a minha ansiedade, né, com os meus sintomas de depressão, para quem tem. Então me dá uma outra perspectiva sobre mim mesmo, uma perspectiva mais consciente. Isso me tira do piloto automático e me deixa mais habilidoso, como a gente estava falando, para lidar com o estresse do dia a dia, né? Então é um pouco diferente das ideias pré-concebidas que a gente tem. E eu sempre ainda brinco e falo, bom, se a sua mente já está desse jeito, já nem vai, porque você está bloqueado para realmente aceitar algo que vai te ajudar. Né? Sim. Você está criando, é bem isso que você falou, esses preconceitos aí, e aí fica complicado, né? A gente precisa pagar para ver, mas quanto você está disposto para pagar para ver? Porque tem muito disso. Por isso que eu brinco, não acredita em mim, né? Nem na nossa conversa, tenta fazer. E a outra dica é começar com períodos pequenos. Não precisa começar com um tempo muito grande, né? Verdade, Às né? vezes, 1 minutinho, 2 minutinhos já me ajudam bastante. Ai, fantástico, fantástico. É isso aí, Infelizmente, gente. fala. Infelizmente a gente está chegando ao final. Tem mais uma perguntinha aqui, depois eu vou abrir para você falar as suas considerações finais, Nayara. Se crianças ansiosas podem praticar Mindfulness, em especial na quarentena. Podem sim. Tem práticas bastante simples, inclusive para crianças, né? Também são bem curtinhas. Aí é legal, primeiro procurar um profissional, né, certificado para ajudar nesses primeiros passos, ou a leitura de um livro também pode ajudar com alguns exercícios simples. Mas sim, tem exercícios de mindfulness para crianças que são possíveis de serem implementados durante a quarentena pelos próprios pais. Então, quem perguntou, depois quiser entrar em contato, eu mando sugestões. Então, como eu falei, infelizmente estamos chegando ao final. Passa tão, Queria né? passar rapidinho, né? Queria abrir para você fazer alguma consideração final, Nayara, e também passar os seus contatos, como que as pessoas te acham. Passo sim. Bom, em primeiro lugar, eu acredito que aquilo que eu conversei com vocês a respeito de aceitação pode ser a chave para muita coisa. Não tenha medo do que você vai encontrar dentro de você, porque é aquilo que a gente estava batendo na tecla, né, Marcelo, o tempo todo, que hoje os problemas que você tem na sua vida, nesse caso, os problemas que você tem dentro do seu relacionamento, podem sim estar sendo também ocasionados pela sua parcela ali de culpa, de responsabilidade com relação àquilo. Então, começa a entrar mesmo num processo de deixa eu tentar entender um pouco mais qual foi a minha parcela de contribuição para aquilo que está acontecendo. Tem um exercício que eu acho fantástico, que a gente chama de torta de responsabilidades, que é você simplesmente dividir uma torta, um pedaço de pizza, com todas aquelas pessoas que você acredita que são responsáveis por aquilo que está acontecendo na tua vida e avalia o teu pedaço, né? Qual é a porcentagem que está o teu pedaço? O que você pode fazer para mudar isso? Porque se amanhã esse relacionamento acabar, então que ele termine, mas que você saia com a cabeça erguida e limpa, com a consciência tranquila de que, olha, eu tentei, eu fiz isso, eu mudei naquilo, eu esgotei todas as possibilidades, mas infelizmente não deu, né? Porque sair com aquele senso de e se?
E se eu tivesse feito isso? E se eu tivesse feito aquilo outro? É angustiante, é muito ruim, não vai te levar a lugar nenhum. Muito pelo contrário, vai te deixar deprimido. Então, acho que se eu puder dar uma dica pra gente poder finalizar, acho que seriam essas, viu, Marcelo? As minhas... Legal, isso. Pode falar, pode falar. Não, eu pedi os seus contatos mesmo, para as pessoas que quiserem mandar mais perguntas, conhecerem o seu trabalho. Sim, eu tenho, na verdade, duas redes sociais, né? Eu tenho a minha, que é essa que a gente está fazendo a live aqui, @psicóloga.nayara Mariotto, com 2 T's, onde eu sempre, todos os dias eu estou postando stories, né? Com dicas, com reflexões que eu acho interessante levar para as pessoas a respeito de relacionamentos, de autoestima, né? De comportamento de um modo geral. E tenho também o @clínica_Nayara Mariotto, onde vocês vão encontrar tudo a respeito do trabalho aqui que eu faço com relação à terapia corporal, do protocolo que eu criei com aromaterapia, cromoterapia, psicoterapia infantil, adolescente, casal, enfim, aí abre o leque. Isso também no Facebook. E aí a clínica fica aqui em Araraquara, mas também realizamos os atendimentos de forma online. Quero que você também fale um pouquinho do seu para os meus seguidores que estão aqui também. Legal. Então, primeiro, obrigado, né, por esse nosso bate-papo. Espero que no futuro a gente volte a fazê-lo. Com certeza. Como sou araraquarense, também tenho, né, conflitos de interesse, mas é uma cidade formidável, com alta qualidade de vida. Então, sugiro que vocês visitem a Nayara lá, o consultório dela. Então, os meus contatos são drmarcelodemarzo.com e mindfulnessbrasil.com. Lá tem todas as nossas redes sociais, né? A gente está fazendo essa live pela rede do Mente Aberta, que é o nosso instituto. E nós temos canal no YouTube, Instagram, Facebook também, onde a gente divulga várias atividades. Convidar também todo domingo, primeiro domingo do mês, a gente faz uma atividade aberta, às 10 da manhã, esse domingo vai ter, onde a gente faz algumas práticas de mindfulness e comenta sobre o conceito. Então, quem curtiu e não conhece, está convidado. Lá no Facebook tem as informações, mas o acesso é pelo Zoom, uma plataforma virtual. E a gente transmite ao vivo pelo Facebook do Mente Aberta. Então, esse domingo vai ter, às 10 da manhã. Então, é uma oportunidade para quem quiser compreender, né, experimentar um pouco de mindfulness. E todas as quintas a gente tem feito essa conversa, sempre com uma pessoa diferente, né? E vocês estão convidados a nos seguirem também todas as quintas, às 19. A gente divulga durante a semana quem que vai participar. Então, muito obrigado, Nayara. Obrigado para todos que nos seguiram. Obrigada. Ficamos à disposição. Com certeza. E uma ótima noite de quinta-feira. Quase final de semana, né? Né? Já chegamos. Legal. Um grande abraço. Prazer. Prazer foi Obrigado. meu. Tchau, tchau, gente. Tchau.